Olá, tudo bem? Eu sou o professor Gustavo Marques, tenho por especialidade a teologia, pois a minha vida toda eu tenho me dedicado a essa disciplina, a este curso, a este estudo tão maravilhoso que para mim não existe nenhuma outra disciplina, nem outro curso mais lindo, mais gostoso de estudar do que a teologia. Haja visto que a teologia, uma época, ela foi considerada como a rainha de todas as disciplinas. Por isso, eu estou aqui hoje para poder dizer para você que a gente vai começar uma série de estudos aqui sobre assuntos teológicos, tá? Tanto da teologia da prosperidade, como da teologia da sistemática, como a teologia ortodoxa, como a teologia apologética. Nós vamos estudar a teologia de uma forma geral. E hoje eu quero trazer um tema muito interessante para você, porque ontem mesmo, eu vi alguém falando sobre isso, eu já vi várias pessoas comentando. Eu quero dizer para você, existem teólogos e existem teólogos. Os teólogos não podem ser colocados no mesmo pacote dos teólogos. Assim como existe pedagogos e pedagogos, não podem se colocar no mesmo lugar, no mesmo nível. É níveis diferentes, tá? Então, eu quero dizer para você que ontem eu vi alguém postando nos stories uma mensagem e eu já falei inúmeras vezes com meus alunos. Já falei com meus alunos, ó, existem muitas pessoas na internet criticando o estudo de alguém, criticando o conhecimento de alguém, achando eles que estão certos. Mas às vezes eles estão ali tão focados em corrigir o erro de alguém que estão esquecendo do próprio erro. E interessante que alguns ainda colocam frases, né? Coloca frases de efeito dizendo assim, ó. A sabedoria se cala, aonde a ignorância fala. Querido, é uma burrice falar isso. Por quê? Porque quando o silêncio significa momento de aprendizado. Se cala para aprender. Silencia-se para ouvir. Não se cala, não silencia-se para ficar neutro, para ficar neutralizado, para ficar babaca, sabe? Se cala para ouvir, se cala para aprender. Esse é o real sentido. Só que tem pessoas que não procuram o significado da palavra, mas o silêncio é para trazer a nós o aprendizado. Porque quando você se silencia, você aprende por meio da reflexão. Você para refletir, você para ouvir. Então, eu falo para os meus alunos, tem muita gente na internet criticando o conteúdo dos outros e esquece disso. Por exemplo, veja esse post que eu vou colocar aqui para você agora. Olha aqui, ó. Pausou? Já leu? Agora que você pausou o vídeo, leu essa mensagem, deixa eu dizer para você. Eu não discordo dessa pessoa, eu concordo com ela. Existem muitas pessoas que começaram ontem e já querem ser donos da teologia, faladores de toda a verdade. Tem pessoas que nunca leu a Bíblia toda e querem dizer que são conhecedores da Bíblia. Se você nunca leu a Bíblia toda, você não tem autoridade para dizer que conhece a Bíblia. Se você nunca estudou teologia, você não tem autoridade para falar mal de teologia, porque você não estudou. Como é que você vai criticar o que você não conhece? É preciso conhecer para então criticar. Se você falar mal de teologia e não estudou teologia, você é um fracassado. Você é mais um bobão, desculpa a expressão, mas um abestado no meio de um circo. Primeiro você estuda, conhece e fala, eu estou falando o que conheço. Eu vejo muita gente dizer que conhece a Deus, mas vivem fazendo coisas que Deus nunca disse para fazer. Que Deus, na verdade, falou que não era para fazer. Eu vejo muitas pessoas dizer que conhece a Bíblia, mas desconhece o Cristo, que é o centro da Bíblia. Sabe? Então, entenda uma coisa. Essa pessoa que colocou esse comentário que você acabou de ver, ela comete alguns equívocos. Eu quero mostrar para você alguns deles. O primeiro que ela erra aqui é tentar corrigir alguém sem ter conhecimento teológico. É o primeiro. O segundo é dizer que Deus se calou por 400 anos no famoso período interbíblico. Isso é uma das invenções mais miseráveis, mais desgraçadas, desculpa a expressão, mais desafortunada, melhor, né? Da série, do meio, do ambiente teológico. Por quê? Porque Deus não se cala, querido. Alguém me perguntou uma vez, professor Gustavo, o que você faz
quando Deus se cala. E eu disse, eu limpo bem os meus ouvidos com cotonete. Se for possível, eu passo um pouco de álcool no cotonete e limpo bem os ouvidos. Por quê? Porque Deus não se cala, querido. Eu chego a dizer para você que se Deus calar, as pedras vão clamar. Se Deus calar, os pássaros vão clamar. Os animais vão clamar. Sabe o que é clamar? É gritar. A palavra clamar no grego quer dizer gritar. Sabe? Gritar. Abrir um voz de orando e dizer, Deus! Isso é clamar. Por isso que diz que Bartimeu clamava, ele gritava. Então, Deus não se cala. A Bíblia diz que, havendo Deus falado de muitas maneiras no livro de Hebreus, pelos pais, pelos profetas, pelos sacerdotes, Deus sempre está falando, ele fala por meio das obras. Olha que obra linda. Quem foi que fez tudo isso? Deus fala por meio da escrita, a sua palavra, porque era a lei, era o livro, o Antigo Testamento era o livro do povo, a Torá era a voz de Deus falando com o povo. Então Deus sempre está falando. Deus fala por meio do Filho, Deus sempre está falando. Deus não se cala. Eu posso te mostrar 3 versículos na Bíblia que Deus sempre está falando e que Deus nunca se calou. Mas eu quero que você me mostre um versículo, apenas um versículo, que Deus se calou por 400 anos, que houve um silêncio de Deus por 400. Me mostra um versículo, sem distorção, porque tem gente que é chefe, é mestre em distorcer. E eu vou dizer para você, eu fiz 3 básicos em teologia, 2 médios, 3 bacharelados em teologia, por uma escola diferente, inclusive estudei numa escola em Flórida, nos Estados Unidos, tá? Outro nível de conhecimento, não é esse mesmo que é ensinado no Brasil, e tenho um mestrado em Bíblia. Para você ter uma ideia, não vai ser fácil você me convencer com distorções bíblicas. Me mostra o versículo e prova para mim dentro da hermenêutica bíblica que Deus se calou por 400 anos. Outra coisa que ela marcou nesse post, que ela deixou aí um erro, que ela criticou tantos outros e esqueceu de analisar, é que ela disse que Jesus, o Deus encarnado, que vai dar trabalho para provar que Jesus era Deus, né? Porque ali era 100% homem. O próprio texto de Filipenses diz, esvaziou-se de sua forma de Deus, assumindo-se homem. Então, Jesus, ela vai ter dificuldade para poder provar que Jesus calou 30 anos calado. Eu vou te dar só uma prova. Eu tenho uma enciclopédia da história de Jesus, inclusive do seu nascimento até os 12 anos. Dos 12 anos até os 30. Dos 30 até os 33. Só para você ter uma ideia. E aqui eu provo para você, com apenas um versículo, mas tem vários. Mas apenas um versículo, que Jesus não ficou calado por 30 anos. O que Jesus... Eu vou só fazer isso, só vou falar, nem vou comentar. O que Jesus estava fazendo no templo com 12 anos? O que os mestres, os rabinos, que estavam ali no templo, estavam falando acerca de Jesus com 12 anos no templo? Porque os pais de Jesus estavam procurando Jesus e não acharam ele, a não ser no templo. Ele estava fazendo o que lá? Calado. 30 anos, certeza? Porque com 12 anos já consigo... Com 12 anos de Jesus eu consigo quebrar esse silêncio de 30 anos que alguém falou que tem. A Bíblia diz que existem pessoas que é como um cão que torna o vômito. Ou seja, eles falam mal, mas comem o vômito. Que coisa nojenta, professor Gustavo, é verdade. Fala mal da teologia sistemática, como você viu ela comentando aqui, mas come a teologia sistemática. Porque quem fala de Deus ter se calado por 400 anos é a teologia sistemática. Nós temos um curso de bacharelado em teologia na nossa escola, a qual eu ensino para os alunos os diversos erros teológicos que vêm se repetindo anos e anos e ninguém muda, porque tem um monte de gente que só copia e cola. Eu falo para você que eu conheço inúmeras faculdades que eles nunca escreveram um livro de teologia, eles apenas pegaram o conteúdo de uma escola, copiaram, mudaram alguma coisinha e lançaram um verdadeiro plágio. Professores que criticam a pirataria e que são piratas. Os crentes que... Eu vou falar, Jesus, eu vou falar, hein? Vou dizer. Os crentes que criticam
há pirataria, mas são crentes piratas. Estudam teologia pirata, escuta DVD pirata, aprendem conhecimentos pirata porque eles não conseguem ir até a fonte para aprender da fonte. Por exemplo, religião. Qualquer livro de teologia que você pegar tá lá. Religião significa religar. Religar o quê, querido? O que foi desligado? Aonde foi desligado? Quem desligou? Eclesiologia, estudo da igreja, eclésio, igreja. O que significa eclésia? É uma palavra grega. Significa chamado de dentro para fora. Quem foi chamado? Quem está fora? Como é que aconteceu esse processo? Como é que acontece esse processo? Antes. Hoje para você 90, vou colocar 98% dos teólogos não explicam isso, porque nem eles mesmos sabem. Eles só repetem conhecimento. Aprenderam na sala de aula, se tornaram professor e repetem. Se você estudou teologia, com certeza, você já ouviu seu professor dizer assim: eu tive um professor que me ensinava assim, que dizia assim, está repetindo. É problema fazer isso? Existe algum problema em fazer isso? Claro que não. Mas eu estou dizendo para você que existe um círculo vicioso de repetição de conhecimentos equivocados. E na nossa escola, não somos perfeitos, mas procuramos passar a cada um dos nossos alunos um conhecimento atualizado sobre esses pontos e outros mais. Como eu disse para você, é uma das minhas especialidades. Eu digo sempre, eu nasci para degustar Bíblia, teologia e passar para os alunos, passar para os amigos, os companheiros, isso. Assim como um médico passa a vida toda se dedicando à medicina, eu tenho dedicado a minha vida toda à teologia. Mas não a teologia repetida, não a teologia manipulada, não a teologia sistematizada pelo sistema, dominada, possuída, mas uma teologia que liberta, que gera vidas. Outro ponto interessante que essa moça comentou aqui, primeiro foi 400 anos de silêncio de Deus, um erro, mas esse erro dela é repetido por muitos, vamos colocar 97%, né, dos cristãos, dos estudiosos. Poucos cometem esse erro que ela cometeu, que Jesus passou 30 anos calado. A porcentagem é menor, mas tem pessoas que cometem também esse erro. E o outro foi falar mal da teologia sistemática, comendo ela, a teologia sistemática, vomitando ela. Né? Outro ponto interessante é que ela disse que a sabedoria se cala. Será que ela se calou? Porque ela continuou falando. Ela postou, então ela não se calou. Mas a ignorância fala, então ela foi ignorante, que ela falou. Agora, deixa eu explicar para você, para finalizar esse aqui. Existe uma diferença entre tolice e ignorância. O que é ser tolo? Tolo é, eu não sei de algo, não sei, não quero saber e tenho raiva de quem sabe. E agora, o que é ignorância? Eu não sei, mas se eu tiver a oportunidade de saber, eu quero saber. Eu estou aqui disposto a aprender. Eu estou aqui para aprender. Porque eu não sei, eu nasci sabendo, mas uma coisa eu tenho consciência, eu posso aprender. Eu vim a este mundo para aprender. Assim como Jesus. Jesus veio a este mundo para aprender a conviver com o humano, porque ele era apenas um filho de Deus, o verbo. Ele não sabia. Por isso que Jó desafia ele. Jó, para quem não lê Bíblia, tá? Desafia Deus para isso. Eu te desafio a sentir a dor que eu sinto. Tu não és homem para sentir o que eu sinto. E Deus pega e manda o filho para saber. Então ele aprendeu. Por isso que Deus me entende. Por isso que Deus te entende. Por isso que Jesus morreu por nós. Porque ele entende a nossa dor, nosso sofrimento. Aleluia. Ele sabe do que nós passamos e do que nós enfrentamos, porque ele sentiu na pele. Por isso que diz, ele levou sobre si todas as nossas enfermidades e transgressões. Aleluia. Oh, glória. Querido, eu vou te dizer uma coisa. Jesus morreu pelos nossos pecados e não pela nossa ignorância. Você tem que procurar adquirir conhecimento, porque o povo é destruído por falta de conhecimento. Não deixa a ignorância, não deixa a tolice destruir você. Saia dessa fábula, saia desse círculo vicioso. Nasci assim, vou morrer assim. Não, você nasceu pelado, você vai morrer vestido e possivelmente ainda dentro de um terno, dentro de um paletó de terno e gravata, coisa que você nem gostava. Evolui.
Se você quer ver mais vídeos sobre esses, se inscreva no nosso canal do YouTube, se inscreva no nosso canal do Instagram e passe a nos seguir, porque eu vou estar postando vários comentários aqui sobre alguns vídeos que eu tenho visto por aí, tentando ajudar você a entender, porque existem muitos espertalhões aí que não estudam, mas ele estuda um pouquinho, velho, uma coisinha, velho, aprende uma coisinha e já quer corrigir os outros. Eu falo para você, eu tenho mais de 15 anos estudando teologia sistemática, teologia da prosperidade, apologia bíblica, apologética bíblica, eu estudo apologética bíblica, ortodoxia teológica, todo esse conteúdo para poder falar para você o que eu estou falando agora. E eu te falo, não fui manipulado pelo sistema. Eu olhei com os olhos espirituais. Eu fiz a oração de Davi. Sabe aquela oração que Davi fala assim: Senhor, desvenda os meus olhos para eu ver as maravilhas da tua lei. Eu te convido a mergulhar nesse rio de águas profundas e não ficar como alguns por aí, nadando no seco, achando que estão em águas profundas. Venha estudar conosco, venha nos seguir, venha nos acompanhar passo a passo, venha conhecer de Bíblia, de teologia de verdade. Eu te aguardo nos próximos vídeos, se assim o eterno Senhor nosso Deus permitir. Shalom, shalom. Sabe por que muitas pessoas precisam de um curso? Sabe por que muitas pessoas precisam de um professor humano para ensinar a eles a palavra de Deus? Simplesmente porque eles têm dificuldade em ouvir. Certa vez, alguém me perguntou: o que eu faço quando Deus se cala? Eu disse: eu simplesmente limpo meus ouvidos. Por quê? Porque Deus dificilmente, eu digo que nunca, na verdade, se cala. Deus sempre está falando conosco, seja por meio da palavra, seja por meio da escrita, seja por meio das suas obras, seja pelo sacrifício, seja pela natureza, de qualquer forma. Deus sempre está falando conosco. E você pode dizer: professor, eu discordo do Senhor. E eu te digo: sabe de que eu discordo? Eu discordo da teoria que dizem que Deus se calou por 400 anos. Eu não concordo, eu não consigo acreditar nisso. Para mim, isso aí é uma falácia sem sentido, sem anexo, sem credibilidade nenhuma. Hebreus, tá? Livro de Hebreus, e possivelmente é anônimo, mas que alguns estudiosos que se dedicam bastante têm ideia de quem tem sido o autor desta epístola. E é o seguinte, ó, capítulo 1, tá? Havendo Deus, antigamente, falando muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, e nos falou nestes últimos dias pelo Filho. Então, havendo Deus antigamente falado de muitas maneiras, então foram muitas as maneiras de Deus falar. Aí depois, aos pais, pelos profetas, e a nós falou nestes últimos dias pelo Filho. Então, quando alguém diz que Deus se calou por 400 anos, eu não consigo acreditar por causa da hipótese de Deus falar de muitas maneiras. Quando diz que Deus se calou por 400 anos, logo nós podemos entender que Deus passou 400 anos sem falar por meio de profeta, pelo ministério profético. Mas Deus continuou falando pelos pais e pela sua palavra, porque a Torá, ela continuava ali escrita em validade, principalmente os mandamentos. Então Deus não deixou de falar. Todas as vezes que você cumpriu o mandamento da Bíblia, Deus estava falando ao seu coração. Todas as vezes que você olhava para os acontecimentos, ou aquele povo olhava para os acontecimentos da natureza, durante 400 anos, Deus estava falando por meio da natureza. Então Deus não se cala. Essa teoria aí precisa ser explicada. O problema de muitos teólogos, de muitos pastores e muitos professores é que eles estudaram mal e por isso aprenderam mal e acabam explicando mal. Mas, quando você vai estudar esse estudo com o Espírito Santo, cheio da graça, da misericórdia, da bondade de Deus, você consegue avançar os horizontes. Por que eu digo isso? Porque o conhecimento, existe 4 pilares do conhecimento. Filosófico, o conhecimento do primeiro pilar, que é o conhecimento filosófico, psicológico, empírico e teológico. Então, esses 4 pilares envolvem a educação. Mas existem outros 4, que é a revelação, a inspiração, o conhecimento e a iluminação. A iluminação é o mais alto de todos. É o mais alto de todos.
Existem muitas pessoas que já conseguiram atingir o pilar do conhecimento, da inspiração, da revelação. Mas falta chegar no pilar da iluminação. E Deus tem nos dado a graça e a misericórdia de ter essas revelações, essas inspirações, esse conhecimento, por sinal, ter aí essa iluminação.